Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento aqui nosso, do nosso PG Online. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que vocês aproveitem esses momentos, essas oportunidades, para que a cada instante Deus esteja nos iluminando, esteja trazendo um pouco de luz e entendimento para cada um de nós. Então, seja bem-vindo ao nosso PG Online e nessa noite nós iremos discutir, aprender sobre um tema que é bastante importante, um tema que é muito relevante e que ao mesmo tempo traz dúvidas com relação à sua aplicação, o que vai acontecer, como é que vai funcionar e tudo mais. Então, nessa noite, vamos pedir a bênção de Deus, pedir a sua instrução, a sua iluminação, para que tudo possa ocorrer de acordo com a sua vontade e que a gente possa aprender bastante nessa noite. Então, quero dar aqui um abraço à Flávia, à Marcela, ao irmão Antônio. Também temos aqui o Marcelo Otsubo, que estava conectado aqui conosco, também um abraço, e aos demais que estão aí com a gente. Então, aproveite, espalhe esse link para as outras pessoas, convide mais pessoas para que eles possam aprender sobre esse tema, que é muito importante, que é muito relevante para os nossos dias, amém? Então, lembrando, interaja aqui com a gente pelos comentários, tá bom? Pelo bate-papo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, para que a gente possa ter um bom feedback e saber um pouco sobre o que vocês pensam também sobre o assunto. Nesse momento, vamos então orar a Deus, pedindo a sua presença e pedindo a sua bênção. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para nessa noite aprender um pouco mais a Tua Palavra, interagir, trocar ideias. Então, por favor, Senhor, esteja nos iluminando, esteja nos conduzindo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é sobre o decreto dominical. Então, qual é as principais dúvidas? O que é o decreto dominical? Quando é que vai acontecer? Se é algo local, se é algo universal, se vai ser uma lei única para todos. Então, há várias dúvidas sobre essas questões. E nessa noite nós vamos ver um pouco sobre isso e trocar algumas ideias essenciais. E claro, para isso é necessário que você esteja com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Esteja aí com a sua arma de guerra, porque sem ela é complicado nós aprendermos, nós estudarmos sobre esse assunto. Então, assim, introduzindo aqui o tema dessa noite, eu não sei quais são as suas principais dúvidas com relação ao decreto dominical. Então, coloque aqui nos comentários quais são as suas principais dúvidas, o que é que você pensa, o que é que você acha. E aí nós vamos vendo de acordo com os nossos estudos aqui, tá bom? Então, assim, as leis dominicais. Primeiro, por que esse nome decreto dominical? É porque dentro do cenário escatológico adventista, ou seja, o que é escatologia? É o estudo dos últimos tempos, logia, estudo, escatom, fim. Então, o estudo do tempo do fim. Então, dentro desse cenário do tempo do fim, se tem a perspectiva do decreto dominical. E de uma maneira assim, bem grotesca para agora, o que seria o decreto dominical? Seria a imposição obrigatória por meio de leis civis para a observância do domingo. De grosso modo é isso. É um decreto de poder
poder civil, de poder político, obrigando uma prática religiosa, nesse caso, a guardar, a observar e aceitar o domingo como dia de guarda. Então, assim, dentro desse cenário escatológico, que é de uma maneira assim, muito peculiar adventista, surgiu tal pensamento ao final de 1840, né, no final da década de 1840, pelo José Bates. Nós temos aqui alguns quadros, vocês não estão vendo, né? Mas o José Bates foi um dos pioneiros da Igreja Adventista, e ele, estudando o livro do Apocalipse, ele chegou a essa conclusão. Então, qual é o texto que dá base para o decreto dominical? É justamente Apocalipse capítulo 13, o verso 16 e o verso 17. Perdão. Você às vezes vai fazer faxina em casa, pega uma poeirinha, aí fica desse jeito. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Opa, acabei passando aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, o verso 16 e o verso 17. Que é assim: a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que o tem, a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, é baseado nesse texto que se tem, então, a perspectiva do decreto dominical. Por quê? Quando nós olhamos, nós já aprendemos isso na série O Mistério da Profecia. Se por acaso você não participou ao vivo, mas está disponível no Facebook e também neste canal aqui do YouTube, né? Vai ter uma playlist ali, O Mistério da Profecia. Se fala, sobre a questão da marca de Deus e da marca da besta. E a Bíblia é bem clara em demonstrar que o sinal que identifica o povo de Deus é o sábado, enquanto que a marca, o sinal que representa o sistema religioso apóstata é o domingo. Então, dentro dessa perspectiva que a marca da besta é o domingo, representa o dia de guarda do domingo, é uma questão de adoração. Muitos pensam que a marca é um chip que vai ser implantado na mão e tal. De vez em quando aparecem algumas notícias com essa temática. Não é que eu negue que futuramente nós vamos fazer as coisas quase que limitadas apenas com a palma da mão. Mas focar a marca unicamente em uma coisa eletrônica não é muito legal. Não faz base do parâmetro bíblico. Por quê? Porque quando nós vamos de Apocalipse 12 até Apocalipse 19, é uma grande seção dentro do livro do Apocalipse, que vai apresentar essa temática, do conflito do povo de Deus, daqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. É uma questão de adoração. Do capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo 19, o foco ali é a adoração. Quem adora quem? Então, dentro desse contexto, o correto é pressupor que o sinal, a marca, também é uma questão de adoração. Um dia em que é celebrado a divindade que o representa. Então, qual é o dia que representa Deus, que Deus escolheu como seu, como santo, como sagrado? É o sábado. Então, consequentemente, a contrafação do inimigo é escolher um outro dia para substituir o sábado. Nesse caso, é o domingo. E aqui em Apocalipse 13, o verso 16 até o verso 17, nos diz que vai chegar um momento em que isso se tornará obrigatório. Que vai ser uma questão de vida ou morte. Então, é isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos destrinchar um pouco nessa noite. Quando é que o domingo se tornará obrigatório, ou se isso de fato tem base bíblica? Então, assim,
Nos muitos textos bíblicos, nós encontramos, é muito lindo isso. Antes de irmos aqui para alguns textos, o livro do Apocalipse, principalmente as profecias bíblicas, elas trabalham com uma questão de paralelo, imagens paralelas, como se fossem uma referência, até mesmo uma sombra. Então, assim, há coisas reais que aconteceram no passado, que a profecia se apropria dessa linguagem para demonstrar aquilo que vai acontecer no futuro. Então, dentro dessa perspectiva de obrigatoriedade de adoração, que vai trazer uma questão de vida ou morte, porque veja, quando nós estudamos a questão do decreto dominical, nós também temos que levar em consideração o decreto de morte. É um tema assim que é muito conjunto. Na verdade, são 3 temas que são conjuntos a isso. É o decreto dominical, o decreto de morte e o fechamento da porta da graça. Então, esses 3 temas são muito interligados. Então, o que é o decreto dominical? É a imposição obrigatória para a observância do domingo. O que é então o decreto de morte? O decreto de morte é uma resposta para aqueles que não vão observar o domingo, para aqueles que ainda vão permanecer fiéis, observando o sábado. Então, Então, para aqueles que não aceitarem guardar o domingo, a saída é a morte. Isso nós podemos ver aqui no verso 15, no finalzinho, diz assim: como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aqueles que não aceitarem observar, guardar, fazer parte desse sistema falso religioso, então a saída é o decreto de morte. E nesse mesmo período também estará fechando-se a porta da graça, a última oportunidade de Deus para aqueles que aceitarem ou não fazer parte do povo de Deus, fazer a vontade de Deus. Então isso é muito intrínseco. Então, que outros momentos bíblicos nós podemos perceber que vai nos dar base para aquilo que irá acontecer? Então, assim, nós temos alguns relatos bem interessantes, e a princípio no livro de Daniel. Quando nós vamos para Daniel capítulo 3, logo depois que Nabucodonosor ele tem um sonho, o que é descrito ali? Nabucodonosor ele faz uma imagem de ouro, e obriga que todos adorem aquela imagem em nome de Nabucodonosor. Aqueles que não adorassem a tal imagem, aqueles que não reverenciassem o rei, eles seriam lançados então na fornalha de fogo ardente. E dentro de tudo isso, o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel? Eles permaneceram fiéis. Quando nós vamos aqui para o relato de Daniel capítulo 3. Deixa eu poder passar aqui. Daniel capítulo 3, deixa eu só deixar marcado aqui. Daniel capítulo 3. Diz aqui, o verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viesse a congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quando nós vamos aqui para o verso 6, vai dizer assim: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quando nós vamos aqui para o verso 12, nós temos então a denúncia daqueles
que não se prostraram diante da imagem do rei. O verso 12 vai dizer assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. E aí, Nabucodonosor chama os três amigos, e no verso 14 e o verso 15 nós temos então Nabucodonosor falando, né? Ele questiona: olha, por que vocês não adoraram, por que vocês não se prostraram diante da minha imagem? Aí ele fica ali consternado. Ele dá uma segunda chance, mas então os judeus, eles respondem dizendo o seguinte, o verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, aqui é descrito de maneira muito explícita um dos momentos em que foi dado um decreto para que se adorasse a uma divindade, e caso não adorassem essa divindade, o decreto seria a morte. Nós conhecemos a história, né? Aqueles jovens permaneceram fiéis, foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus preservou a vida destes. O que nos aponta também que no momento mais crucial da história humana, Deus não vai desamparar seus filhos. E o outro momento, né, do relato de Daniel, né, que acontece algo semelhante, é Daniel capítulo 6, que é quando Daniel é lançado na cova dos leões, porque ele não adorou por 30 dias o rei Dario. Foi feita ali uma trama para poder enganar, né, Daniel e fazer com que ele fosse morto, testar a sua fé, e ele permaneceu fiel. Ele não adorou o rei Dario, ele permaneceu fiel adorando o Deus de Israel. E é muito engraçado, porque quando nós vamos dentro do relato do próprio livro de Daniel, na seção profética, porque até agora eu estou falando aqui da seção histórica, nos diz, né, o capítulo 7, o verso 7, aqui vai dizer, não é, que depois disto eu continuava olhando das visões da noite, eis aqui o quarto animal. Animal em profecia quer dizer reino. Animal em profecia quer dizer reino. Então, o quarto reino, após a Babilônia, seria terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Então aqui está sendo caracterizado o Império Romano, né? Porque quando nós olhamos na perspectiva histórica, o primeiro reinado da profecia bíblica de Daniel é Babilônia, depois da Babilônia tem os Medo-Persas, depois dos Medo-Persas tem os gregos, e o quarto reino, que é descrito aqui como terrível e espantoso, é o Império Romano. E no decorrer do texto de Daniel capítulo 7, também Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, é descrito ali um chifre pequeno, que nós já estudamos também sobre isso, que identifica, então, o império, o poder religioso papal. E o que é que esse poder religioso papal faria? O verso 25. Daniel capítulo 7, o verso 25, olha o que ele faria. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dos tempos, metade do tempo. Aqui a questão de tempo são os 1260 anos. Mas o ponto aqui é que esse poder político-religioso cuidaria de mudar os tempos e a lei.
E quando nós vamos então para o livro do Apocalipse, esse animal terrível e espantoso é descrito como a besta que sai do mar, Apocalipse capítulo 13. Então, tudo isso está interligado. Mas quem agiria para que tal decreto nos últimos tempos fosse promulgado, seria a besta que emerge da terra, porque Apocalipse 13 nos apresenta duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Lembrando, animal em profecia é reino. Então são dois reinos aqui, um reino que vem de muitas multidões, porque águas em profecia é povos, língua, tribos e nações, muito povo, muita gente. Então um reino que surgiria de uma região onde seria muito populoso. E a besta que vem da terra é um reino que surgiria de um lugar quase que desolado, com poucas habitações. Então, o apóstolo João descreve esse poder na figura também de uma prostituta em Apocalipse 17, com os quais os reis da terra, os grandes impérios, se prostituíram com a mulher e as nações e se embriagaram com o seu vinho, que nesse caso seria a doutrina da adoração ao Deus Sol, que é o dia de domingo. Assim, os desfechos desses eventos se tornam uma representação final do grande conflito, quando, de acordo com Apocalipse capítulo 12 a 19, e a batalha se concentrará com relação à lei e adoração. Então, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, verso 12 até o verso 18, a figura principal é a besta da terra, e que, para muitos dos estudiosos, principalmente adventistas, a besta da terra é os Estados Unidos. Então, só relembrando aqui a questão das figuras proféticas, né? Quando nós juntamos Daniel e Apocalipse, que eles apresentam o mesmo panorama profético, só que com focos diferentes. Começando por Daniel, nós temos o reino da Babilônia, depois temos o reino Medo-Persa, depois nós temos o reino grego, e então nós temos o reino romano. Do Império Romano viria então o poder político-religioso representado pelo papado. Só que a profecia nos aponta que o papado teria um declínio e no lugar do papado viria então a influência dos Estados Unidos. Então quem é a bola da vez hoje? Os Estados Unidos. Então assim, a figura que representa a besta da terra são os Estados Unidos. E aí, nós vamos analisar aqui algumas coisas interessantes com relação a esta segunda besta. Que veja, a questão do decreto dominical em si é muito simples, mas todo o seu contexto é um pouco complexo e que, por isso, necessita de uma compreensão completa e detalhada. E é isso que nós iremos fazer agora. Então, assim, a segunda besta, ela emerge da terra, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, o verso 11, e não de nações politizadas. A terra socorreu a mulher no final dos 1260 dias. Então, o surgimento, o poderio da besta da terra viria após o surgimento da besta da terra viria após o final dos 1260 dias. E aí tem uma questão muito interessante, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 11, que nós vamos aqui ter que analisar alguns detalhes importantes. Que é a seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
Esse é um primeiro ponto interessante. A besta que surge da terra, ela tem uma aparência de cordeiro. Ou seja, essa nação tem uma aparência de cristianismo, tem uma aparência de protestantismo. A sua base é o cristianismo. E aí, eu pergunto, qual é a nação do mundo que surgiu em uma região não muito populosa, porque essa besta ela vem da terra, ao contrário da besta que vem do mar, que é de uma região populosa, né? Qual é a nação que surgiu em uma região não muito populosa, mas que surgiu com aparência de cristianismo, de protestantismo, e a sua base constitucional é protestante? Os Estados Unidos. Se você pegar toda a história dos Estados Unidos e comparar com todas as nações, a única nação que nasce com cunho protestante é os Estados Unidos. A única nação que se reconhece completamente protestante são os Estados Unidos. A única nação que teve como base da sua Constituição a Bíblia foi os Estados Unidos. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, diz ali que a mulher vestida de luz, ela é socorrida pela terra. Qual foi a nação que surgiu como refúgio daqueles que estavam sendo perseguidos pelo domínio papal? Você sabe? Os Estados Unidos. Todos aqueles que não tinham liberdade para professar sua fé dentro da Europa, eles foram para os Estados Unidos da América. Mas qual é o detalhe aqui que termina no verso 11? Mas falava como dragão, ou seja, chegaria o momento em que essa nação, que tem uma aparência de protestantismo, iria se corromper. Nós que vivemos aqui do outro lado do oceano, nós não conseguimos perceber muito isso, mas quem mora nos Estados Unidos, quem percebe muito a questão política e econômica dos Estados Unidos, vai perceber que o cristianismo é algo muito intrínseco, é algo muito junto. Então, assim, dentro desses detalhes e dos demais que nós vamos ver aqui, a única nação que se encaixa nessa descrição é os Estados Unidos. E assim, mais detalhes, né? Ele tem 2 chifres, como de cordeiro, mas fala como dragão. E daqui retoma o cordeiro de 2 chifres, símbolo dos reis da Média e da Pérsia. Chifres indicam poderes. Então, essa é uma besta que tem 2 poderes. Ela opera sinais. Quando nós vamos aqui, o verso 12 e o verso 13, diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aí eu vou e pergunto, qual foi o momento em que fogo desceu do céu? Na Bíblia há 2 relatos disso. Você consegue se lembrar? Em qual momento a Bíblia relata que fogo desceu do céu? Deixa eu ver aqui quem é que vai responder. Dessa vez eu vou olhar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui se alguém vai responder qual é o relato, em que momento a Bíblia fala que fogo desceu do céu. Há 2 momentos. Acho que alguns estão temerosos sobre isso,
Então, o primeiro relato que a Bíblia diz que fogo desceu do céu é com Elias no Monte Carmelo. Elias no Monte Carmelo é o primeiro relato. E qual é o segundo relato? Pentecostes. Não diz que os discípulos receberam o Espírito Santo como vento, ou quer dizer, como fogo, né? Línguas como de fogo. Então, assim, Apocalipse 11, o verso 13, nos faz lembrar desses dois momentos, que é uma questão de adoração, mas também é uma questão de ação do Espírito Santo. Então, essa besta, o papel dela é desenvolver um falso sistema de adoração, mas também um falso Pentecostes. Vocês estão seguindo a linha de raciocínio? Essa besta que surge do mar, a sua forma de atuar é por meio de sinais, desenvolvendo um falso sistema de adoração e, ao mesmo tempo, um falso Pentecostes. Deixa eu beber água aqui. E aí vamos lá. Agora eu pergunto: de onde é que surgiu os principais movimentos de pentecostalismo no mundo? Veio de onde? Veio dos Estados Unidos. Qual é hoje? Então aqui, né? Ela opera sinais, seduz as pessoas e comunica fôlego à imagem da besta. Então, isso daqui também faz referência à sua atuação como falso profeta. E o livro do Apocalipse vai descrever isso em Apocalipse capítulo 16, o verso 13. Diz assim, ó: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, essa referência, né, das ações dos sinais tem paralelo com o falso profeta. E quando nós vamos para Apocalipse 19, verso 20, olha também o que diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então, primeiro ponto, né? Os dois poderes, né? Que representa aqui os dois tipos. Primeiro, um falso poder religioso, que é representado aqui pelo falso profeta. O segundo poder é um poder civil, porque essa segunda besta, ela faz morrer, no verso 15, impõe uma marca, no verso 16, e controla a economia e o mercado. O verso 17, que é o que diz o verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que possui a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí eu pergunto, hoje, qual é a nação do mundo que tem não somente uma grande influência religiosa protestante, mas também é a nação que manda e desmanda de maneira política e econômica em todo o mundo? E aí alguns podem até dizer, mas tem a Rússia, tem a China. Veja, é impossível. Não dá para encaixar a China ou a Rússia, né, a União Soviética, né, o islamismo dentro disso daqui. Porque essa besta, essa segunda besta que vem da terra, ela se relaciona muito bem com a primeira besta que vem do mar. E ela dá apoio à besta que vem do mar. É um desdobramento, né, de poderes e de autoridades que se levantaram
como sendo benéficos, mas no fim foram muito maléficos. São poderes que se relacionam de uma maneira muito intrínseca com a história do povo de Deus e do cristianismo. Então, o que é que a Rússia tem a ver com o cristianismo? O que é que a China tem a ver com o cristianismo, assim, de uma maneira assim, profética? Não tem como encaixar. Então, todas essas descrições só nos chegam a uma conclusão: os Estados Unidos. Então, é o primeiro poder, opera sinais e comunica fôlego à imagem da besta, que é o segundo poder. Ao dizer que a besta de 2 chifres comunica fôlego à imagem da besta, para que esta seja ressuscitada, João sugere que a besta ela tem duas fases. Uma como falso profeta e a segunda como a imagem da besta. Já vou falar um pouquinho sobre essa questão da imagem da besta. O verso 15 indica que a ressurreição é de uma imagem da besta, mas não da besta em si mesma. Ou seja, muitos pensam, muitos acreditam que a imposição das leis religiosas virão a mando do Papa. Isso é um grave engano. Isso é um grave engano. O poder papal ele não terá o mesmo poder como ele tinha no período da Idade Média. O que a profecia nos indica é que irá surgir um novo poder que vai relembrar aquilo que o papado fez no período da Idade Média, mas é um outro poder, é um outro sistema, mas que é parecido. Então, esse poder que havia no período da Idade Média vai ressurgir, só que com a roupagem nova e com a circunstância nova, onde o papel principal não é o papado, mas é outra coisa. Então, assim, a segunda, ela serve à primeira besta, atua para promover a sua adoração, mas a imagem da besta também vai receber essa adoração. A imagem da besta ela é vinculada à economia e à política. Ela é quem determina quem deve comprar e quem pode vender. Então, o ato de fazer fogo do céu lembra o Monte Carmelo e a imagem da besta lembra a adoração à estátua de Nabucodonosor. Os dois eventos nos apontam que a crise final para este mundo é uma questão de adoração. Então, vamos fazer aqui alguns paralelos. Daniel 3 e Apocalipse 13. Daniel 3, o rei faz uma imagem de 60/6 para ser consagrada e adorada. Em Apocalipse 13, a besta da terra faz uma imagem da besta para que ela seja adorada. Em Daniel 3, a palavra imagem, eikon, em grego, ela aparece 11 vezes. E em Apocalipse 13, a palavra imagem, ela aparece 3 vezes. O verbo adorar em Daniel 3 aparece 10 vezes e em Apocalipse 13 aparece 5 vezes. Em Daniel 3 nós temos o chamado para a adoração, que é seguido por um decreto de morte. Em Apocalipse 3 nós também temos um chamado à adoração à besta e em seguida um decreto de morte. Em Daniel 3, esse decreto é para povos, nações e homens de todas as línguas. Em Apocalipse 13, é para a terra e os seus habitantes. Então, o que a profecia nos aponta é que chegará um momento em que os Estados Unidos dará apoio às pautas do sistema católico romano. E será os Estados Unidos que vai agir para que tais pautas sejam disseminadas por todo o planeta. É por influência dos Estados Unidos que as outras nações irão seguir o seu exemplo.
Então, muitas pessoas acabam, focando assim: a União Europeia já vai decretar o decreto dominical. Não tem. Isso não tem relevância nenhuma. Tá saindo não sei aonde na China, aqui no Brasil, na Argentina. Calma, gente, isso é só um ensaio. O que a profecia bíblica nos diz é que devemos estar atentos ao que irá acontecer nos Estados Unidos. Lá é o foco da profecia. É as engrenagens de lá que estão movimentando o mundo. Então, primeiro ponto, o que é a imagem da besta? Quando nós vamos para o livro O Grande Conflito, a irmã White ela deixa bem claro o que é a imagem da besta. É assim, ó. Mas o que é a imagem da besta? Ela inicia com essa pergunta. E como ela será formada? A imagem da besta de 2 chifres é uma imagem à primeira besta. É também chamada de imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como ela será formada, devemos estudar as características da própria besta, a primeira besta, que é o papado. Então, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então, por que nós chegamos a essa conclusão? Sim, porque no período da apostasia, quando você olha a história do cristianismo, o cristianismo, quando ele começou a se apostatar, a se afastar das doutrinas bíblicas, onde foi que ela foi buscar apoio? Ela foi buscar apoio no Estado. Ou seja, antes a igreja que tinha poder religioso começou a ter também poder civil. Por que vocês acham que o papado podia destronar e entronizar reis? Por que vocês acham que o papado poderia dar leis civis, mas também leis religiosas? É porque chegou um momento em que a religião tomou posse do Estado e começou a agir. Então, o que é que a profecia está nos dizendo? É que chegará um momento em que, mais uma vez, o poder religioso vai se apoiar no poder político para, então, obrigar as pessoas a seguir os seus dogmas. Nesse caso, a guarda do domingo. E sabe o que é mais interessante? É que, com relação à imagem da besta, o berço dos Estados Unidos não é a Igreja Católica, é o protestantismo. Então, o que a profecia nos aponta é que chegará um momento em que os protestantes irão se apoiar no Congresso, nos poderes religiosos, nos poderes civis, para obrigar as pessoas a guardarem os seus dogmas. Vocês estão percebendo o cenário? Então, assim, então continuando aqui, Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A imagem da besta, preste bastante atenção nesse verso. A referência é o Grande Conflito, página 445. Preste bastante atenção nessa frase. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Ficou claro isso? Vocês conseguem entender isso? E aí você pode imaginar, mas isso é impossível. Isso nunca que vai acontecer. Como é que pode o Estado ceder à pressão religiosa para que as pessoas sejam obrigadas a fazer aquilo que a religião faz? Veja, o mundo tem ensaiado isso há muito tempo. Por exemplo, aqui no Brasil. O que é que está acontecendo hoje? Hoje, quem é que está definindo muitas vezes a pauta do governo? Não é engraçado ter uma bancada evangélica no Congresso?
Se você for para os Estados Unidos, não dá tempo aqui de descrever, mas para vocês se aprofundarem, depois vocês procurem o canal Igreja do UNASP EC Decreto Dominical. Igreja do UNASP Engenheiro Coelho Decreto Dominical. Ali tem uma palestra de 2h30 só falando sobre isso, né, de uma maneira assim mais detalhada. Afinal, também quem faz, né, essas palestras foram meus professores. Então, assim, nos Estados Unidos isso é muito mais claro. Quem mora nos Estados Unidos de maneira majoritária acredita que eles são os porta-vozes de Deus. E que é por isso que os Estados Unidos é tão intrometido em meter o dedo, o bedelho nas outras nações. Porque eles se enxergam como o novo Israel. Então aí continuando, né, citações aqui do grande conflito. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, olha só, no ato de impor um dever religioso por meio do poder secular. Então, o que é que a profecia nos aponta? É que chegará um momento em que as igrejas protestantes vão influenciar o governo a decretar de maneira oficial de que o dia em que se deve adorar a Deus é o domingo. E isso vai sair de onde, primeiramente? Dos Estados Unidos. E de lá, as outras nações irão seguir o exemplo dos Estados Unidos. Mas como assim? Como é que eles vão seguir? Os Estados Unidos têm poderio de fazer sanções econômicas. Veja o que acontece na Coreia do Norte. Veja o que muitas vezes acontece com o Irã. É até engraçado. Às vezes a Inglaterra, às vezes a França, né? Às vezes a Alemanha tenta fazer uma sanção econômica com outro país, não dá muito efeito. Mas quando os Estados Unidos diz, olha, nós vamos bloquear economicamente um país, pô, acabou-se. Todo mundo segue os Estados Unidos, né? Hoje, em sua sã consciência, qual é o governo que quer bater de frente com os Estados Unidos? Só o socialismo, e está quebrando a cara. Veja aí o que hoje a briga econômica que acontece com a China, né, Estados Unidos e China. Veja muitas vezes os embates Estados Unidos, Rússia. Veja como é que estão os nossos vizinhos aqui na América, né, que buscaram apoio no socialismo. Estados Unidos cortou ali. Olha como é que é a situação de Cuba. Veja como é a situação na Venezuela. Então, assim, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. A partir de então do decreto dominical da imposição obrigatória da guarda do domingo, todos aqueles que a partir desse momento não aceitarem observar o domingo como dia de guarda, esses irão receber o selo de Deus. E todos aqueles que aceitarem de fato o domingo como dia de guarda, esses estarão recebendo a marca da besta. Então é por isso que hoje, ainda de maneira clara, nem o sábado e nem o domingo é a marca de Deus, nem a marca da besta hoje, porque ainda não saiu o decreto dominical. Só após que sair o decreto dominical, então é que as duas marcas ficarão visíveis e que em si farão a separação entre os que têm a marca da besta e os que não têm e os que têm a marca de Deus. Então, como é que nós podemos comprovar isso, né? Como é que nós podemos ver de maneira mais presente sobre essa questão? Ellen White viveu em seus dias um pequeno decreto dominical nos Estados Unidos. Você sabia que a lei dominical já existe nos Estados Unidos, só que ela ainda não é obrigatória para todos os Estados Unidos. Mas a lei já está pronta há muito tempo.
Então, Ellen White recebeu uma visão em 1847 e ela diz o seguinte, que vi que todos os que não receberam a marca da besta, a sua imagem, na testa ou nas suas mãos, não podiam comprar ou vender. Vi que o número da imagem da besta foi inventado e que foi a besta que mudou o sábado e que a imagem da besta a seguiu mais tarde e guardou o sábado do Papa, o domingo. O que nos pediram foi abandonar o sábado de Deus e guardar o do Papa. E então teríamos a marca da besta e a sua imagem. Anos depois, Ellen White, em 1885, fez uma declaração sobre como as leis dominicais seriam aprovadas nos Estados Unidos. No seu testemunho número 32, ela disse que a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter as leis dominicais. E no ano de 1888, quando ela escreve o livro O Grande Conflito, o senador Blair, de New Hampshire, apresentou um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que afetaria todo o país, não somente em nível estadual. Blair solicitou separar o domingo como Dia Nacional de Descanso, isso em 1888. Um senador norte-americano, ele propôs isso. Olha, nós temos que separar o domingo como Dia Nacional de Descanso. Nessa época, vários estados do sul dos Estados Unidos já começaram a aplicar estritamente as leis dominicais, trazendo aos primeiros adventistas para um estado de esperança e agitação sobre o que estarem vivendo nos últimos dias na sua época, e convencendo-se de que a expectativa de uma lei dominical nacional era uma possibilidade definitiva. No entanto, de acordo com Edward Reid, leis que proibiam atividades no domingo não era novidade nos Estados Unidos. Depois você procure as Blue Laws, as leis azuis americanas, que também são leis dominicais que existem desde os tempos da colônia, ou seja, desde 1600. Já existiam leis dominicais nos Estados Unidos. Porque assim, qual é a visão dos Estados Unidos? Se você perguntar e falar sobre sábado, eles vão ficar assim perdidinho. Mas se você perguntar qual é o dia do Senhor, eles vão responder na lata, domingo. É por isso que na igreja adventista, e outra, se você falar até sobre sábado, sábado na mentalidade norte-americana é domingo. Por que vocês acham que está escrito na nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia? É porque na mentalidade americana o sábado é o primeiro dia, é o domingo. Se você verificar alguns calendários hoje, o sétimo dia que está lá é o domingo, não é o sábado. Alguns calendários fazem essa adaptação, coloca a segunda-feira como o primeiro dia e o sétimo dia como o domingo. Então, a primeira lei dominical foi dada no estado da Virgínia em 1610, onde a desobediência ao dia do Senhor trazia como pena a perda de provisão, ou seja, de comida. A pessoa tinha que ser açoitada e poderia sofrer a pena de morte, já em 1610. Estas leis eram estatutos que regulamentavam o trabalho, o comércio e as diversões no domingo. Por causa dessas leis, Loughborough, um historiador adventista, relata que desde 1863 existe uma tentativa de mudar a Constituição americana, a legislação do país, e ainda nesse esforço, muitas pessoas foram forçadas a fazer o certo, começando assim uma perseguição. Já no tempo de Ellen White, entre 1788 e 1878 e 1896, 116 pessoas foram detidas, 109 foram condenadas em detenção de 20 a 60 dias, e 12 pessoas foram obrigadas a trabalhar junto com criminosos porque eles não observaram o domingo como dia de guarda. Isso no finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos. Então, Ellen White, que vivenciou isso,
ela faz uma comparação e diz o seguinte, que muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daquele que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará estes como dignos de morte. Então, resumindo aqui, porque a nossa hora já está bem avançada, fazendo um resumão de tudo aquilo que nós falamos aqui, e veja, isso daqui é só a ponta do iceberg, não dá tempo para destrinchar muita coisa, Eu falei aqui muito por alto. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre essa questão, mais uma vez eu recomendo aqui o canal Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho, e também a Igreja do UNASP São Paulo. Ultimamente eles têm feito programações especiais, tem uma semana de oração com o doutor pastor Rodrigo Silva, só sobre Apocalipse, ele destrincha mais um pouco lá. Também eu recomendo aqui para vocês, no canal Adventistas Brasil, tanto no Facebook como no YouTube, eles estão disponibilizando conteúdo sobre Apocalipse, então você pode acessar o site apocalipse.com, tem ali material da divisão nossa aqui, sul-americana, sobre o tema do Apocalipse. Também nós temos muitas palestras do pastor Michelson Borges. Então, assim, se você garimpar nos caminhos corretos, você vai ter muito conteúdo. Então, aqui, resumindo, de acordo com a história, há evidências que desde que o imperador romano Constantino, em 321, emitiu a primeira lei dominical, tem havido leis dominicais em diversos países e também na América. No entanto, assim como a lei dominical de Constantino era obrigatória apenas para os cidadinos, ou seja, os cidadãos romanos, e as leis dominicais na América foram limitadas a leis estaduais ou até mesmo municipais, porém, de acordo com a perspectiva profética, essa lei será emitida nos Estados Unidos de maneira nacional e, por influência, vai se estender às outras nações do mundo. Em suma, desde 1847, a interpretação bíblica adventista e do espírito de profecia reconhecem que virá uma lei dominical a partir de uma mudança das leis dos Estados Unidos. E essa lei será requerida pelos representantes do protestantismo, da mesma maneira que aconteceu no século XIX, época na qual houve perseguição, aprisionamento, mas não houve morte. Contudo, de acordo com a Bíblia, sabemos que quando a lei dominical chegar, não somente repetirá o que aconteceu com os nossos primeiros adventistas no século XIX, mas os eventos serão mais intensificados, a ponto em que não haverá somente a proibição, mas a exigência para obedecer à lei dos homens, assim como foi na história dos hebreus exilados na Babilônia, ao tal ponto de haver condenação de morte pelas próprias mãos daqueles que se ajuntaram ao inimigo de Deus. Então, assim, com esse resumão aqui, vocês conseguiram entender? Deixa só pontuar aqui. Identificamos que a besta da terra representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que acabou se apostatando, surgiu como uma nação cristã, mas acabou se apostatando. E por meio dessa nação, haverá uma amálgama entre igreja e Estado, entre o protestantismo e o poder civil americano, assim como aconteceu com o cristianismo e o poder civil no período da Idade Média. Isso vai se repetir. E quando houver essa amálgama, essa união, então haverá a imposição da guarda do domingo. E a partir dessa imposição, logo em seguida, um decreto de morte para aqueles que não observarem o domingo. Quando é que isso vai acontecer? A profecia não nos dá uma data. Só diz que isso vai acontecer logo.
Qual é o nosso papel? É se preocupar quando é que isso vai chegar? Não. O nosso papel é como é que eu estou com Deus hoje. A nossa preocupação não é quando isso vai acontecer. A nossa preocupação hoje deve ser como é que eu estou com Deus. Se hoje fosse decretado o decreto dominical, você estaria do lado de quem? Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, observando o sábado como sinal do Senhor? Ou será que você estará do lado daqueles que estão apoiando o falso sábado, nesse caso o domingo? Essa é a grande questão. Então, quando nós olhamos a profecia bíblica como um todo, nós não temos mais uma data para definir, porque todas as profecias de tempo e de datas se cumpriram até 1844. Até 1844 nós temos tempos e datas, 2.300 tardes e manhãs, 1.260 dias, 1.327 dias, né? Um tempo dos tempos, metade de um tempo, 46 meses. Tudo isso se cumpriu até 1844. A partir de então, a profecia não apresenta mais nenhuma data profética. O que apresenta é que logo, logo essas coisas vão acontecer e vão acontecer de uma maneira muito rápida. O próprio Cristo diz que esses dias serão abreviados, porque senão o mundo se autodestruiria. E hoje nós experimentamos um pouquinho disso. Por causa do coronavírus, olha o que aconteceu no mundo. Olha as mudanças que foram impostas a nós. Independentemente de religião, de crença, de nacionalidade, quase todo mundo começou a agir de uma maneira só por causa de uma pandemia. O que está acontecendo com o nosso mundo hoje é um ensaio daquilo que vai acontecer para frente. Então, o nosso papel é, devemos estar preparados com Deus, entregando nossa vida a Ele hoje, pedindo a Ele que nos dê força, pedindo a Ele que nos dê a compreensão correta da sua palavra e entregando nossa vida a Ele. Se eu e você nós vamos vivenciar tudo isso que acabamos de estudar, não sei. Mas até lá, esteja com a sua vida em Deus. E então, eu agradeço, né, pela presença de todos, né? Já estamos aí com 1h05, né, de transmissão. Já vamos encerrar por aqui. Falamos aqui um pouco, né, só fazendo a síntese daquilo que nós meditamos e estudamos hoje. Aprendemos sobre a besta do mar, falamos um pouco sobre o decreto de morte, falamos sobre o decreto dominical, falamos um pouco sobre a imagem da besta. Então, se por acaso você não entendeu, depois reassista, né, de forma mais pausada, ou então procure os canais que eu recomendei aqui. E na próxima semana, falamos um pouquinho também sobre a porta da graça, né? Então, na próxima semana, nós vamos aprender um pouco sobre as tribulações, né? Porque a perspectiva bíblica é de que há algumas tribulações. Tem a grande tribulação, tem a angústia de Jacó. Então, na próxima semana nós vamos aprender sobre esses temas, tá bom? Então, fique bastante atento. Agradeço pela presença de todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Pai amado Senhor, agradecemos a Ti, né, por esse momento que tivemos, que o Senhor esteja nos abençoando e nos conduzindo para fazer aquilo que é do Teu agrado. Nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis a fazer a Tua vontade e principalmente, Pai, que possamos levantar a bandeira da verdade e que as pessoas possam saber o que a Tua Bíblia diz verdadeiramente.
Abençoe a cada um que nos acompanhou, que esteve conosco, que o Senhor esteja conduzindo cada um deles. Isso é o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Deus abençoe cada um de vocês, mais uma vez. Eu agradeço, pela presença de todos. E então, até nosso próximo estudo. Só reformulando, sábado, às 10h30. A princípio, nós teremos o nosso culto. Esse culto de sábado será um culto especial, será a celebração dos 167 anos da Escola Sabatina. Então, é um culto especial, aproveite. No domingo, nós teremos a continuação da nossa classe bíblica online, do livro do Apocalipse. E na próxima quarta-feira, então, nós iremos estudar sobre a temática das tribulações e angústia de Jacó. Combinado? Eu posso contar com a sua presença, então já deixa aí anotado na sua agenda, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.